Bom, esta é uma noite mais do que especial. Nós temos em todo o mundo, sem exagero algum, em todo o mundo, nós temos, claro, cada um no seu fuso horário, nós temos pessoas reunidas, algumas já estavam, já fizeram, outras ainda farão, de acordo com seus fuso horários, reunidas em vários lugares do mundo para celebrarem a mesma coisa. O significado pode ser diferente? Pode. O significado para o judeu é diferente do significado para nós. Quando nós celebramos a ceia, nós encontramos Jesus em tudo isso que nós estamos vendo aqui. Jesus está presente em tudo isso aqui, nós vamos falar dele um pouco. Vamos falar, inclusive, sobre o início dessa cerimônia e por que Deus deu uma ordem para que ela fosse celebrada ao povo de Israel, para que ela fosse celebrada, e diz a Bíblia, por todas as vossas gerações, uma celebração que nunca será cancelada ou anulada. Que a Bíblia diz que é estatuto perpétuo. O que é algo perpétuo? É para sempre, é algo que nunca vai acabar. E claro, porque a didática que nós temos diante de nós, você imagina só que o mundo pagão chega nessa época, o que os pais pagãos fazem? Ensinam para os seus filhos um fairy tale que não é sequer verdadeiro. Uma história que não tem absolutamente nada a ver com a origem dessa celebração. E, aliás, é uma estratégia maligna, corromper tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é verdadeiro. Pode me dar uma aqui, por favor? Porque acontecem duas coisas quando o diabo corrompe algo. Número 1, ele enreda pessoas para celebrarem aquilo. E número 2, ele passa a gerar uma espécie de fobia, de medo nas demais pessoas de fazerem o certo. E isso, quando se torna cultural, tanto de gente que me mandou mensagem, pastor, mas a Páscoa não é domingo. A Páscoa não é domingo. Quer dizer, isso já está tão engendrado nas pessoas, que elas não sabem mais a verdade, elas não sabem mais o que é de fato real ou o que não é real. Elas não sabem mais. E aí eu fico imaginando em que momento que a igreja vai se levantar para anunciar o que é real, o que é verdadeiro. E eu quero, antes de ler o texto que eu vou usar como pano de fundo para essa celebração, aliás, hoje vai ser um pouco diferente do que a gente fazia nos lares. Então, tudo que vocês me virem fazendo aqui, vocês repetem aí, certo? Se vocês me virem fazendo aqui, vocês vão fazendo aí também. Porque já é parte da celebração, tá? Se puder jogar para mim ali, Levíticos capítulo 23, eu vou abrir aqui também para poder adiantar um pouco. Levítico capítulo 23, a partir do versículo 4, diz assim, ouça com bastante atenção, se estiver ali, ótimo, melhor ainda. Preste atenção nisso aqui, palavras do próprio Deus, tá? Estas são as solenidades do Senhor. Diga comigo, solenidade do Senhor, não de Israel. Vamos lá, gente, solenidades do Senhor e não de Israel. Então, o texto começa dizendo que Deus criou algo, uma celebração, uma solenidade, com um significado muito forte, muito intenso. Se você ensinar algo para o seu filho hoje e não repetir semana que vem, o mês que vem e o ano que vem, o que você acha que vai acontecer com aquilo que você ensinou para ele? Vai esquecer, vai desaparecer. Tudo que você faz, eu estava estudando um outro idioma pouco tempo atrás, e nos DVDs, nos CDs e DVDs daquele idioma, o instrutor falando,
O segredo para você aprender um determinado idioma, um novo idioma, é você repetir insistentemente aquilo. Você tem que repetir insistentemente. Então, eles começam com uma frase, aí você fala aquela frase, ele vai falar outra frase. Quando ele chega nessa frase, ele volta nessa frase. Ele fala, qual foi a primeira frase que eu falei mesmo? E aí começa a bater aquilo na sua memória, para você poder não esquecer, para você poder lembrar. Assim acontece com absolutamente tudo que se aprende nesta vida. Por que você provavelmente se tornou um bom profissional naquilo que você faz? Porque você faz todo dia. Todo dia você faz as mesmas coisas. Então você já sabe fazer de olho fechado. Você faz com naturalidade, porque aquilo se tornou repetitivo e por causa disso você ficou bom naquilo. Então Deus é inteligente, Deus sabia, se eu libertar esse povo do Egito, e tocar o barco daqui para frente, e trouxer o Messias lá na frente, oferecer salvação para todo mundo, ninguém vai sequer lembrar que um dia eu fiz isso. Então eu vou criar uma celebração para vocês celebrarem todo ano, para vocês nunca esquecerem de onde eu tirei vocês. No caso de Israel, é do Egito literal, lá do Egito literal. No nosso caso, é de um Egito simbólico. É do tipo de vida que nós tínhamos lá atrás. Vou fazer uma pergunta para você, é uma pergunta inconveniente, mas pensa comigo. Quantas pessoas morreram em 2020 e 2021? Dessas pessoas que morreram, quantas provavelmente devem estar agora, nesse exato momento, enquanto falamos do inferno? Quantas pessoas morrem todo dia? Em guerras, em tanta coisa. Essas pessoas todas que estão morrendo na Ucrânia e na Rússia, quantas dessas pessoas, quando saem do corpo instantaneamente, acordam no inferno, descobrem que estão no inferno e de lá não vão sair nunca mais? A nossa vida aqui na Terra parece uma coisa tão permanente, tudo tão sólido, tudo tão visível, tudo tão real. Mas basta o meu espírito sair do meu corpo. Basta um infarto, basta um acidente vascular cerebral. Basta qualquer coisa. E o meu espírito sai do meu corpo e tudo aquilo que era sólido, que era real, que era evidente, que era permanente, desaparece. Tudo desaparece. Em fração de segundos. E agora eu vou lidar com leis eternas, leis espirituais sobre as quais eu não tenho controle. Então, qual é a preocupação de Deus? A preocupação de Deus, está vendo esses menininhos todos que estão crescendo aqui, está ali o Lucas, está ali o Samuel, esses menininhos e menininhas todos que estão crescendo aqui. Esses meninos, daqui a 15 anos, que eles vão estar aí na flor da adolescência, teimosos, batendo boca com os pais, querendo mandar no próprio nariz. Esses meninos, quando chegarem nesta idade, das duas uma, ou eles terão um fundamento muito sólido de quem é Deus, do que Deus fez por eles, do que Jesus fez por eles, do que os pais lhes ensinaram, ou esses meninos vão crescer, serão engolidos pelo mundo, serão engolidos por aquilo que o mundo diz e oferece, e desaparecem da igreja, e nós estamos nesse momento, inclusive no Brasil, vivendo uma certa crise em algumas denominações, pelo menos. As denominações estão envelhecendo, porque os filhos estão crescendo, estão fugindo das igrejas, não querem ficar nas igrejas. Porque cresceram com a mentalidade errônea de quem é Deus, cresceram com a mentalidade errônea do que Jesus fez por eles, do que Deus fez por eles. Em algumas igrejas, Deus é muito mais um juiz com uma palmatória na mão do que um pai amoroso salvador. Por isso, o texto diz, estas são as solenidades do Senhor, vírgula, as santas convocações que convocareis no seu, olha aqui, que proclamareis no seu, então o tempo está determinado, eu não posso alterar o tempo. Seria bom se a Páscoa tivesse caído no sábado, né? Sexta-noite, sábado, todo mundo tranquilo, seria bom, mas eu não posso alterar o tempo. Eu não posso, o tempo está determinado. E quando eu lido com um Deus tão soberano, tão glorioso, tão grandioso, tão maravilhoso como o meu Deus, como o nosso Deus, um Deus que sabe de coisas que nós não sabemos, um Deus conhecedor de passado, presente e futuro, de toda a eternidade,
Quando eu estou lidando com um ser como esse, eu preciso, aquilo que eu não consegui entender, eu preciso praticar pela fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Por que é impossível? Porque não tem como eu entender tudo. Existe uma dinâmica no pensamento de Deus e uma abundância de sabedoria, de inteligência e de grandeza nos pensamentos de Deus. Isaías diz que, o Senhor falando através de Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Então, se o Senhor diz, olha, eu vou dar para vocês algumas festas para vocês celebrarem, e vocês têm que celebrá-las no tempo determinado. Eu estou determinando para vocês o tempo. Por isso que nós estamos aqui hoje à noite, porque hoje é o dia determinado, 14 de Nissan, que cai no nosso 5 de abril de 2023. Ano que vem vai cair em outra data, mais para o fim de abril. No ano seguinte vai cair um pouco mais cedo e por aí vai. Mas o importante é 14 de Nissan de cada ano, o dia que o Senhor determinou que esse dia fosse celebrado, para que todo ano nós pudéssemos lembrar o que foi que o Senhor Deus fez por nós. Um pedacinho de chocolate na boca de uma criança deixa a criança alegre, não é verdade? Mas ensina o que para ela? Nada. Um pedacinho de erva amarga, uma gotinha de suco de uva, um pedacinho de ovo, algo. Agora ela pode não entender, mas vai fazendo isso todo ano. E vai dizendo para ela o que aquilo significa. O que aquilo representa para ela, à medida em que ela for crescendo. O que a Bíblia diz? Ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Será que nós estamos fazendo isso? Aí ele diz assim, no mês primeiro, que é Nissan, aos 14 do mês, que é hoje, pela tarde ao pôr do sol, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos, do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. E no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. E a gente pode, se continuar lendo, nós vamos vendo que a orientação de Deus para as demais festas são todas iguais. Nesse dia você faz isso, nesse dia você faz aquilo, nesse dia você faz aquilo outro. E você faça isso todo ano, é estatuto perpétuo, diz o Senhor. Quem está me entendendo? E em Êxodo capítulo 12 nós temos então o dia em que o Senhor instituiu essa festa, que é a primeira de todas as demais que acontecem durante o ano. E ele diz assim, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Olha o cordeiro aqui. Para si um cordeiro segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. E se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º, que é o dia de hoje, 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E ele é assado ao fogo, bonitinho. Hoje em dia, nem todo mundo consegue fazer ele diretamente no fogo, eu sei que é complicado, lá em casa mesmo a Sandra fez no forno, não tem problema, o importante é o simbolismo. E diz, e guardareis até o 14º dia, verso 7, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão, e não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés,
e com a fressura e etc. Quando Deus estabeleceu esta celebração para o seu povo, eu vou só mover essa cadeira do lado aqui, que eu vou precisar desse espaço aqui. Quando o Senhor estabeleceu esta festa para o seu povo, o povo não sabia o que estava acontecendo. Diga comigo, aí está a importância de obedecer a Deus. Que às vezes o Senhor diz coisas para nós que a gente não entende muito bem o que aquilo significa. Você lembra o dia que eu cheguei aqui diante de vocês, coisa que um mês atrás, 3 semanas atrás? Cheguei e contei o que para vocês? Eu estava no banheiro, debaixo do chuveiro, tomando banho, e a presença de Deus encheu o lugar e o Espírito Santo falou comigo. Esta Páscoa é uma Páscoa de rompimento. Diga isto para a igreja. Eu entendi o que Deus tinha dito, tudo? Não, não entendi. Mas eu obedeci, eu falei para vocês. Gente, Deus me falou algo no banheiro. Saí do banheiro e falei, Zandra, o Espírito Santo me falou algo aqui no banheiro. Mas eu não tinha noção do que eu ia descobrir dias depois. Que o próprio país e as nações estão passando por um grande reset econômico. Existem planos malignos nisso? Existem. O diabo tem interesse nessas coisas que estão acontecendo, porque todas as profecias canalizam em direção ao cumprimento do que Deus diz que vai acontecer no final dos tempos. A terra vai cair nas mãos de um anticristo, que vai dominar o planeta Terra com mão de ferro, com mão de aço, e vai matar todo aquele que não aceitar a sua doutrina, ou a sua lei, ou a sua regra. Está profetizado, vai acontecer. Goste quem gostar, creia quem quiser. Aquele pastor engraçado, Cláudio Duarte, né? É que diz que o camarada chegou no inferno, né? E chegou no inferno assim e falou, mas eu achei que, eu não acreditava que isso aqui existia. Aí o diabo falou assim, não tem problema, aqui não precisa de fé não, fé é coisa da concorrência. Preocupa não, que você entra sem fé mesmo, senta naquela cadeira ardente ali que eu já te atendo daqui a pouco. Ou seja, há um plano maligno, só que esse plano maligno, que ele pensa que é o plano dele, na verdade está dentro de um propósito de Deus para julgar toda a iniquidade do planeta Terra. Mas eu não quero falar sobre escatologia aqui. Eu quero falar contigo sobre algo muito, muito diferente, que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Então, quando Deus estabelece aquele princípio, o povo não sabia o que aquilo significava. Dentre o povo, o único que teve uma revelação de Deus, de que no futuro aconteceria algo que talvez tivesse a ver com isso, foi o próprio Moisés. Moisés entregou uma palavra profética para o povo, dizendo, no futuro, Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvi, porque ele terá a graça do Senhor, o poder de Deus estará sobre ele, etc. O próprio Moisés. Mas o povo não tinha a menor noção de que aquilo ia caminhar, e ia chegar um belo momento em que o Messias viria para a salvação de todos os povos. Leia o livro de Isaías, quem gostar de Bíblia, de ler Bíblia, pega um dia o livro de Isaías, do começo ao final, e leia ele para você ver quantas vezes Deus falou da salvação dos gentios. Quantas vezes Deus falou da sua família, da sua casa, da sua linhagem. Você, brasileiro, americano, equatoriano, hondurenho, seja lá de onde você for, Deus sempre pensou em nós. Sempre. Claro, ele tinha que começar com alguém, ele começou com o povo de Israel, mas Deus nunca foi exclusivista. Ele sempre pensou nas nossas famílias. E ele falou, quer saber, eu vou abrir uma porta para salvar todo aquele que crer. Por isso nós estamos aqui celebrando isso, porque nós cremos nele. Nós cremos no Senhor. E o Senhor diz, esse será o primeiro mês do ano. Porque ele já tinha um calendário, o calendário civil, que existe até hoje. Ele já tinha um calendário. Mas quando chegou na metade daquele calendário civil, Deus falou, ok, nós vamos começar aqui agora uma nova contagem, e esse será o primeiro mês do ano. E Deus fez de propósito, porque um calendário se sobrepõe ao outro, e se sobrepõe exatamente no número 7. 7 é o número da perfeição, o número da perfeição divina. E ele se interpõe no número 7.
E aí Deus começa a estabelecer alguns critérios, algumas diretrizes para o povo de Israel. Número 1, escute bem, versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês. 10 na Bíblia representa completude. Quando você tem algo completo, pronto e acabado, aquilo ali é representado pelo número 10 na Bíblia. Número de completude. Então, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: no dia 10, que é um dia que representa, um número que representa a completude, você vai pegar o cordeiro e vai trazê-lo para dentro de casa. E eu observando esse texto, dessa vez, você vê quantas vezes eu já li esse texto, já preguei esse texto tantas vezes. E não me despertei para algo que despertou dessa vez. Deus diz, aos 10 você pega o cordeiro e traz para dentro de casa, mas você só vai sacrificá-lo no dia 14. Sendo assim, você tem 3 dias completos, né? Quase 4 dias completos, 3 pelo menos completos, para você se relacionar com o cordeiro. 3 dias inteiros completos, porque ele vai ser sacrificado no quarto, para você se relacionar, para você ter contato com o cordeiro. Ou seja, não é um sacrificar apenas no sentido de usufruir do que o cordeiro pode me dar. O que o cordeiro pode me dar? Eu falei disso há poucos dias atrás numa das mensagens, né? Que nem posto de gasolina mais está aceitando isso. Agora tem que ter cartão fidelidade no posto de gasolina. Mas as pessoas continuam insistindo em tratar Deus ou o Senhor Jesus dessa forma, como alguém que tem a chave do depósito, alguém que tem a chave do celeiro. Estou precisando disso, estou precisando daquilo, faz isso por mim, faz aquilo por mim, faz isso pelo meu marido, pela minha esposa, o meu filho, pela minha filha, pelo meu cachorro. As pessoas ficam pedindo, como se ele fosse apenas uma pessoa que tem a chave do celeiro para abrir portinhas e dar suprimento para as pessoas. Que é representado no sacrifício dele. Mas a ordem de Deus é não. Vocês só vão sacrificar o cordeiro no dia 14, mas eu quero que vocês peguem ele no dia 10, e eu quero que vocês escafunchem esse cordeiro. Alguém conhece essa palavra aí? Isso é lá do Espírito Santo, pelo menos. Né? Escafunchar, é catar, procurar com detalhes, de lupa. Porque havia uma característica no cordeiro, ou algumas características do cordeiro, que Deus não abria mão. Então tinha que pegar o cordeiro e levar para dentro de casa. Já viu hoje em dia são os pets, né? Cachorrinho, tem o Max lá do Tony, da Luciana, que é uma gracinha aquele Max. A minha filha tem uma gatinha, agora arruma uma gata. Todos os animais ficam dentro de casa e a gente cuida daquilo ali, parece parte da família. É isso que Deus tinha em mente. Isso que Deus tinha em mente. Deus queria que o animal fosse para dentro de casa e por 3 dias ele fizesse parte da família, porque ele ia morrer depois e ia derramar o seu sangue para proteger aquela família. Aquela família seria protegida com o sangue daquele cordeiro. E aquela família ia se alimentar, ia comer aquele cordeiro, ia se fartar. E olha a correlação que o texto diz. O texto diz, aos 10 você pega o cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. É mais ou menos o seguinte. Tudo bem, todo mundo pode orar por todo mundo. Nós podemos orar pelos outros. A minha família pode orar pela família do Tony. Mas eles não podem se beneficiar do meu cordeiro, da minha relação com o cordeiro. Eu tenho uma relação com o cordeiro e eles precisam ter uma relação com o cordeiro. É um cordeiro para cada casa. Não adianta eu ir para a igreja, eu ter uma carteirinha de alguma coisa na igreja, dar oferta, dar o dízimo, daqui a pouco dar a oferta de rompimento. Maravilha, mas o que eu quero saber é o seguinte, quando termina a cerimônia, termina tudo bonitinho, cada um vai para a sua casa, eu quero saber, tem cordeiro na sua casa? Lá na sua casa tem cordeiro? Você pegou o cordeiro, levou ele para dentro de casa? Ele faz parte da sua casa, ele faz parte da sua família, ele faz parte da sua história. Porque senão eu vou viver sempre dependendo do outro, contando com o outro, sempre na esperança de que o outro é melhor, sabe mais do que eu, ele vai fazer por mim, ele vai cuidar de mim.
Não, a ideia é diferente, é de corpo, onde todo mundo se ajuda. A ideia é de que o corpo todo trabalha em função dos seus próprios membros. Mas lembrando que no dia do juízo, o que vai importar para Deus é se há cordeiro na sua casa. Hoje. E olha só que coisa linda, o verso 4 diz: mas se a família for pequena, em nenhum momento o texto diz, se o cordeiro for pequeno, pegue 2. O texto diz, se a família for pequena, chame a família do lado. Diga comigo, tem cordeiro para todo mundo. Seja qual for a necessidade da sua família, seja qual for o drama da sua família. Deixa eu te falar uma coisa, eu estava atendendo uma pessoa agora essa semana, dando uma palavra para uma determinada pessoa que jura que está vivendo uma situação que não tem jeito. Tipo assim, sabe, quando a gente faz muitas besteiras da vida, a gente toma decisões cabeçadas, é verdade. É verdade, a gente faz muita besteira. Quando nós não estamos no nosso juízo perfeito, a gente faz muita besteira. E tem consequência, é verdade, tem consequência. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não há nada de ruim, de pecaminoso, de problemático, de erros cometidos no passado, que sejam maiores do que o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sempre maior do que o tamanho da sua necessidade. Você só precisa crer nisso, você precisa se apropriar disso. Diga isso para os seus problemas. Diga, não vem que não tem, aqui em casa tem cordeiro e o cordeiro será sempre maior. Amém. Aí ele diz assim, mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só seu vizinho perto, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa. Isso é evangelismo, não vou nem entrar nisso aqui. Evangelismo. Você está compartilhando o cordeiro com alguém? Você está falando do cordeiro para alguém? Conforme o número de almas, vírgula, escute isto. Conforme o comer, ou seja, conforme a fome de cada um. Conforme a fome. Domingo agora passado eu dei uma palavra aqui na igreja, uma palavra de pai, de amor. Mas esta palavra veio do coração de Deus, porque Deus começa a se incomodar quando não há fome em nós. Se não houver fome em nós, nós estamos perdendo o nosso tempo. A gente vira um clube, um grupo social. Alcoólicos Anônimos, Lions Club, tem tantos aí legais, que inclusive fazem muita obra social, muito bacana. E eles não têm nenhuma fome de Deus, eles continuam existindo, é um grupo social muito bacana. A igreja não foi chamada para ser isso. A igreja não foi chamada para ser um grupo social. A igreja não foi chamada para ser um grupo de pessoas que só se reúnem para tomar café, para poder jantar disso, encontro de casais, não sei o quê, e aí todo mundo vai vivendo sua vida, mas não há nas pessoas uma fome de Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Você está vendo do jeito que está o mundo? Tem mais alguém assistindo televisão por aí? Você está vendo como que o mundo está? Você viu que um maluco entrou numa creche em Florianópolis com um machado e começou a matar crianças? Você está se dando conta do que o mundo está virando? Como que você acha que a igreja vai poder enfrentar esse mundo sem fome de Deus? Sem gana, como diz em espanhol. Sin ter la gana por Deus. Gana, vontade aquela impulsão interior que não te deixa em paz. Não te deixa sossegado. Cada vez que eu vejo o lado ruim do mundo, aquilo é como se fosse uma impulsão para mim. Eu quero chegar mais do lado de cá. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Agora, se eu permitir que eu comece a ver o lado ruim aqui, a frieza de cá, e aquilo começa a me arrastar para cá, e mesmo que eu não concorde, eu não concordo, eu discordo, não sei o quê, eu discordo, mas quando perceber o pezinho já está lá, já não.
Não. Está ruim do lado de cá? Tá. Você discorda daquilo? Discorda. Então comece a andar para o lado de cá. Comece a andar para o lado direito, para o lado correto. Oh, santo, 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 santo. É de acordo com a fome de cada um. Aí diz assim, olha bem, conforme o comer, que é a fome, né? Conforme a fome de cada um, vírgula, fareis a conta. Você vai fazer a conta de acordo com a fome. Depois vai servir aqui o jantar para todo mundo, quando nós terminarmos aqui a cerimônia. Guess what? Prepararam comida imaginando que você está com fome. Vai servir o que vai servir aqui, porque está todo. Quem preparou, imaginou, bom, as pessoas estão com fome. Aí você já comeu aquela macarronada em casa top, a bolonhesa. Aí o que vai acontecer quando todo mundo servir aqui carne, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você vai ficar assim. Porque não há fome. Oh, Deus. E agora eu vou, dessa parte que eu vou ler, eu vou mover para a parte prática que nós estamos também comemorando neste momento. Verso 5. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O Espírito Santo me falou uma coisa tão preciosa aqui, tão preciosa, tão preciosa. Esse cordeiro, eu quero que você pense comigo agora. Vamos pensar pelo lado natural da coisa agora, para você poder entender onde que eu quero chegar. Tem um monte de ovelhas ali, ovelhas e cabritinhos, que eram os animais aceitos para o sacrifício. E no meio daquele monte lá, vai servir para representar Cristo. Porque ele vai ser pego lá no meio da multidão, no meio do curral, um só. E vai ser escolhido lá e vai ser trazido para dentro de casa para representar Jesus. Quem está me acompanhando? Qual era a ordem de Deus? Qual era o pré-requisito de Deus para que um cordeiro no meio do rebanho, no meio das ovelhas, diz a Bíblia, para que a minha família, eu, Zandra, com a minha família, ok, chegou a hora, temos que ir lá escolher um cordeiro no meio do rebanho nosso lá. A gente tem uma fazendinha e tal, tá lá, a gente precisa escolher, então, agora para o sacrifício da Páscoa, se a gente vivesse naquela época. Qual era a recomendação de Deus? A recomendação de Deus é o seguinte: vai lá e escolha um cordeiro ou um cabrito sem mácula, sem defeito, e traga ele para dentro de casa. E aí o resto você já sabe, que eu já falei agora há pouco. E eu estava lendo aquilo ali, e de repente me veio uma coisa assim muito forte no meu coração. A expectativa de Deus, lembrando que esse cordeiro, esse animalzinho, ele ia representar Jesus. Ele ia representar Jesus para o povo que estava comendo a Páscoa, e ele ia representar o povo para Deus. O povo para Deus era representado através daquele cordeiro. E Jesus, eles não sabiam dessa parte, Jesus seria representado através daquele cordeiro. Aí o que acontece? É muito comum dentro das igrejas as pessoas terem aspirações. E quer ser uma coisa, quer ser outra, quer ser pregador, quer ser não sei o que lá, dirigente de louvor, musicista, quer ser pregador, quer ser isso, quer ser aquilo. E quando você é destacado do meio do povo para fazer alguma coisa na casa de Deus, você passa a representar diretamente o Senhor. Você passa a representar o Senhor para o povo. Neste exato momento aqui, na posição que eu estou, eu passo a representar o Senhor diante de vocês. E eu passo a representar também vocês diante do Senhor.
E qual é a exigência de Deus de quem assume esse papel? Tem que ser alguém sem mácula. Na época era literal, por isso que o cordeiro tinha que ficar 3 dias completos e quase 4 dias dentro de casa, que ficar procurando. Eu olhava dentro da orelha, eu olhava as unhas, ver se tinha unha encravada. Unha encravada, uma unha encravada já desabonava o animal. Uma unha encravada. 3 dias vasculhando, então era literal. Hoje, como é que eu aplico isso? Muito simples. Já que nós não temos, já que ninguém é perfeito literalmente no sentido literal da palavra, eu interpreto isso como bom testemunho. Bom testemunho. Você quer servir a Deus? Você acredita que Deus tem um propósito na sua vida? Você acha que Deus tem um chamado para você? Você precisa ser um cordeiro sem mácula. Ou seja, você precisa ser uma pessoa de bom testemunho. Você precisa transitar bem no meio do povo. As pessoas têm que olhar para você e ver pelo menos algum tipo de exemplo. E o Espírito Santo veio e bateu forte no meu coração quando eu estava lendo isso aqui, dizendo, está vendo? Por isso que a igreja passou por muitos e muitos problemas ao longo dos anos, porque pessoas eram separadas e escolhidas para fazer coisas nas igrejas, dentro de suas igrejas, sem que elas tenham passado pelo crivo do testemunho. Qual é o seu testemunho? E se você acredita que Deus tem um plano na sua vida, e agora eu estou desafiando você. Aqui nesta sala tem muita gente chamada por Deus para fazer muita coisa. E se você acredita que você é uma delas, você precisa zelar pelo seu testemunho. Você precisa ser uma daquelas ovelhinhas que quando o Senhor chegar e olhar assim no meio do rebanho, falar, ok, essa aqui serve para o sacrifício. Ah, pastor, mas eu não quero não, porque é sacrifício. É verdade, vida ministerial é sacrificial mesmo. Para servir a Deus tem uma parcela de sacrifício, é verdade. Não o sacrifício como Jesus fez. O que Jesus fez, ninguém nunca mais vai precisar fazer. O sacrifício de Jesus é um só. Mas o seu sacrifício tem o poder de nos arrancar daquele ostracismo, daquela situação em que nós estamos. Seja o mundo, a escravidão do mundo diretamente, ou seja lá o que for que eu esteja passando. Porque escute bem, Jesus não me tira só do mundo quando eu ainda sou ímpio. Ele também me tira da situação em que eu estou mesmo sendo crente. Porque crente também se envolve em problemas. E Jesus tira você de lá também. Ele te dá a vitória também. Então, quando o povo de Israel estava se preparando para sair do Egito, eles tinham que fazer algumas coisas. O texto diz, olha bem. Ele diz, naquela noite comerão a carne no fogo, com pães asmos, com ervas amargas. Então, vamos começar pelo cordeiro. Pega um pedacinho do seu cordeiro. Oi? Pega um pedacinho do seu cordeiro. Me responda uma coisa. O que vai acontecer com as moléculas desta carne quando ela entrar na sua boca e for digerido pelo seu corpo? O que vai acontecer? Alguém com dom de nutricionista aí me fala. O que está acontecendo agora entre essa carne e o seu organismo? Hã? Cadê o pessoal das dietas aí, que estuda aí calorias? O que está acontecendo aí agora no seu organismo? O seu organismo e essa carne estão se tornando uma coisa só. Isso vai entrar agora no seu organismo, isso vai ser assimilado pelas enzimas do seu corpo, e isso vai se dissolver no seu corpo, vai ser assimilado pelo seu corpo. Olha a mente de Deus. A mente de Deus é que você venha para a igreja, não apenas para você fazer parte de uma instituição.
Na mente de Deus, a nossa relação com Cristo tem que ser simbiótica, onde uma coisa se torna outra. Quando eu oro por alguém e é curado, eu expulso o demônio de alguém, eu faço alguma coisa, intercedo, canto, adoro, falo em línguas. Da onde vêm essas coisas? Da onde vem a autoridade que eu tenho, que você tem para orar por alguém, ministrar, cantar, adorar? Da onde que vem? Vem dessa simbiose, porque Cristo está dentro de você. Amém. Essa é a mensagem. As moléculas dessa carne já estão entrando pelo meu organismo adentro. Eu não tenho mais como pegar isso aqui de volta, não tenho mais. Faz parte de mim agora. Faz parte da energia que eu vou gastar amanhã e etc. E o texto diz, a carne assada ao fogo, pães asmos. E aqui você vai ver, nós temos, eu vou separar o meu, mais para você poder ter uma visão melhor. Nós temos 3 partes de ázimos. E olha que coisa tremenda, né? Alguém, um judeu messiânico, perguntou para um judeu ortodoxo, conversando sobre algumas questões, também sobre Jesus, sobre Yeshua. E aí o judeu messiânico perguntou para o ortodoxo, falou para mim assim, por que há um matzo quebrado ao meio na Seder, na celebração da Pesach, né? Como eles chamam. Você sabe o que o judeu ortodoxo disse? Ele disse assim, aquele matzo é um mistério, porque nós fazemos, porque faz parte da história, faz parte da tradição, mas ninguém sabe exatamente por que tem que ter um matzo quebrado no meio dos outros. E o judeu messiânico perguntou de propósito, porque ele sabia da resposta, porque eu já ouvi outros rabinos dizerem a mesma coisa, que isso aqui é celebrado por uma questão de tradição, mas eles não sabem exatamente por que precisa quebrar o matzo no meio, um matzo no meio quebrado, e a outra parte está escondida em algum lugar por aí. E aí o que fez a pergunta, que é o messiânico, falou, exatamente, então para pensar comigo, se nós fazemos isso sem ter noção do que nós estamos fazendo, eu vou dizer para você por quê. Porque são 3 matzos, porque são 3 pessoas na Santíssima Trindade. O matzo de cima é o Espírito Santo, o matzo do meio é Cristo e o matzo de baixo é o Pai. O do meio está quebrado porque ele representa Cristo que se entregou por nós na cruz do Calvário e teve a sua carne rompida, teve o seu sangue derramado pelos nossos pecados. Aí o messiânico disse para o ortodoxo, ele disse assim, sem você saber e sem os demais ortodoxos saberem, vocês estão se alimentando de Cristo e não sabem. Porque esse matzo aqui representa isso. Quando nós chegarmos na eternidade, deixa eu colocar dessa forma, nós chegarmos na eternidade, que nós encontrarmos com o Senhor Jesus sem filtro. Hoje as pessoas têm visões de Cristo, essas visões são muito filtradas, porque a glória de Deus é muito grande. Uma pessoa que vive aqui na terra, um ser humano mortal, se tiver uma experiência com Deus sem filtro, morre. Deus falou para Moisés, Moisés, ninguém nunca viu a Deus, Moisés. Ah, mas eu quero. Buá, eu quero. Tá bom, então fica atrás daquela pedra ali. Aí, enquanto ele está ali se ajeitando, passou um clarão do lado de lá assim, pronto, passou Deus. Porque Deus acabou atendendo ele, que Moisés era muito querido, mas Deus acabou mantendo a regra. Nenhum vivente pode ver a Deus e viver. Então, as visões de Deus que as pessoas têm por aí afora são visões filtradas. Mas quando nós chegarmos na eternidade, chegarmos diante do Senhor, a igreja toda arrebatada, e nós chegarmos diante de Deus, você sabe o que nós vamos ver? Nós vamos ver a marca dos cravos nas suas mãos e a marca dos cravos nos seus pés. E nós vamos olhar para aqueles cravos e nós saberemos que nós só estamos lá por causa daqueles cravos.
E nós vamos lembrar, eu garanto para você que nós vamos lembrar desse matzo. Nós vamos lembrar desse pão partido ao meio. E de imaginar que o nosso Salvador, o nosso Criador, você pode pegar um pedaço dele, do tamanho que você quiser. Você imagina seus filhos fazendo isso todo ano, gente? Todo ano. Nunca é tarde para começar. Abraão foi circuncidado aos 90 anos. Nunca é tarde para poder começar, mas imagina os nossos filhos crescendo e aprendendo essas coisas. Do que o nosso Deus tem feito por nós. Ele diz, carne assada ao fogo, pães asmos e ervas amargas. Aí vem as ervas amargas, escute bem. Ervas amargas. Uma aguinha de sal aqui para piorar a situação. Oh, meu Deus. Eu lembro, eu tinha 8 anos de idade. O meu irmão, pastor Edson, num culto doméstico, 8 anos. Num culto doméstico, ele começou a cantar, louvar a Deus, e sempre tinha uma palavra, ele dava uma palavra nesse culto doméstico. Nesse dia eu comecei a sentir uma coisa diferente. Comecei a chorar, convulsionar, e ele percebeu o que estava acontecendo. E ele virou para mim e falou assim, Jefferson, você sabe o que está acontecendo? Eu falei, não sei o que está acontecendo. Ele falou, o Senhor está te visitando. E o Senhor está te visitando, você sabe por quê? Porque o Senhor quer salvar a sua alma. O Senhor não quer que você passe por coisas que você tem visto nessa rua. Eu morava numa rua muito ruim. Muito ruim. Muito crime, muita coisa ruim. E ele virou para mim, eu com 8 anos, ele falou assim, você tem visto as coisas que acontecem nessa rua? Eu falei, sim. Ele falou assim, Deus está querendo te poupar. E, irmãos, eu voltei lá com a Zandra, agora, há uns meses atrás, parei no lugar assim onde eu morei, olhei para aquela rua. Lembrando o fim que tiveram os meus amigos. Cada um teve um fim pior do que o outro. Cada um teve um fim pior do que o outro. E tinha um desses amigos ainda vivo, que morava quase em frente à minha casa. E eu fui lá, apertei a campainha, bati palma. Veio alguém e tal, falei, tudo bem, o Virgílio está aí. Eu acho que ele está dormindo, não sei o que e tal. Você pode chamar ele lá para mim? Fala com ele que é o Jefferson, filho da dona Dorvalina. Ele não saiu do lado de fora. Ele ficou lá dentro, não saiu. Eu até desconfiei que eu vi lá num cantinho ele olhando assim, e ele não quis sair. Aí depois a minha irmã me falou por quê. Falou assim, mano, eu sei porque ele não quis sair. Se você vê como é que está o Virgílio, você não acredita. Acabado. 2, 3 anos mais velho do que eu. Os meus amigos da minha época. Aí eu parado ali, olhando para aquilo e pensando, por que Deus entrou nesta casa? Por quê? Por que ele não deixou eu ter o mesmo destino dos demais? E a erva é exatamente isso. Você está aqui hoje, talvez você já está ao certo com a sua fé, você está resolvido, glória a Deus, vamos esperar Jesus arrebatar a igreja. Mas talvez tenha alguém aqui que está naquela ainda, naquela dúvida, não sei se será, não sei, talvez, não sei o que, eu quero primeiro testar isso, provar aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, não tem nada que preste no mundo. Você sabe o que você vai encontrar no mundo? Isso aqui, erva amarga com água salgada.
É o significado da dureza, do sofrimento do Egito, o sofrimento de uma vida sem Deus. A vida sem Deus não presta para nada. E esse desconforto, água salgada, tem gosto de nada bom. Nada bom. Oh, santo. E eles passavam. Tem uma massinha aí no seu prato. Pode pegar um pouquinho dessa massinha. E é tão interessante a história dessa massa aqui. Chama Haroset em hebraico. O Haroset, ele representa a dureza do trabalho no Egito. Representa o que eles chamam de argamassa do Egito. Porque lá era o seguinte, os tijolos no Egito, eles eram fabricados com uma lama especial da região do Nilo, misturado com palha. O faraó mandava os egípcios colherem a palha, eles traziam aquela montoeira de palha e colocava lá, os escravos tinham que ir lá buscar a lama e misturar a lama com a palha, misturava com os pés, aquele mundaréu de lama, você imagina, para construir tudo que se construiu no Egito praticamente, exceto o que foi feito de pedra. Eles passavam o dia inteiro envolvidos nessa massa, o dia inteiro. Aí quando o Senhor vem e vira para Moisés, ele fala para Faraó para deixar o meu povo ir. Diga para Faraó deixar o meu povo ir. E Moisés vai lá e começa a pressionar o rei do Egito. Aí o que acontece? Sem fé é o quê? Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Porque quando você crê, olhem aqui para mim, quando você crê que o nosso Deus não falha. Você está me ouvindo? Quando você acredita que o nosso Deus não falha, você vai conseguir resistir no dia mau, disse Paulo. Revestido de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes no dia mau. Qual é o dia mau? O dia mau é o dia que o faraó resolve aumentar o serviço. Fala, vocês estão querendo ir para o deserto celebrar, né? Então é o seguinte, daqui para frente vocês vão ter que arrumar a própria palha. Então, além de arrumar a lama para amassar a lama, para fazer argamassa, eles tinham que agora arrumar a própria palha. Então, aquilo que Deus estava prometendo, liberdade, 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 estava se convertendo em algo pior. Aí, se você não crê no seu Deus, se em momentos como esse você não acredita, se a sua fé não está sólida, de que não importa o quanto o diabo possa se espernear, Deus jamais deixará de cumprir as suas promessas na sua vida. Por isso que esse Haroset é importante, porque ele fala disso. E aí o povo está lá, Moisés, não sei o que lá. E Moisés e Arão firmes. Gente, aguenta firme. Deus falou. Deus me disse isso. Deus me disse aquilo. E os frágeis na fé, os fracos, os incrédulos, começaram a bater boca, murmurar, reclamar. E ao olhar para esse Haroset aqui, eu quero que você pense nisso. Haverá momentos na sua vida em que a situação vai estar exatamente o oposto daquilo que Deus disse que aconteceria. E aí você tem que fazer uma opção. Você cede ao que está diante dos seus olhos, ou você fica firme na fé porque o seu Deus não falha? O que você escolhe? E esse Haroset está maravilhoso. Esse está bom demais.
E aí nós temos mais 3 coisas aqui no prato. Pode pegar o cálice, o primeiro cálice da direita. Esse cálice, que é chamado na Páscoa de o cálice da santificação. São 4 cálices: santificação, libertação, redenção e louvor. 4 cálices. O cálice da santificação, isso que é interessante, porque é santificação e libertação. Olha que coisa incrível. Eu colocaria, se fosse Jefferson Neto, eu colocaria libertação, santificação, redenção. Colocaria nessa ordem, eu, se fosse Jefferson. A ordem de Deus é diferente. Porque lembre-se que ele está falando do povo de Israel. O povo estava oprimido no Egito, mas era o povo de Deus. E Deus estava exigindo deles algo: santificação para que haja libertação. E Páscoa não é para o ímpio. Páscoa não é para quem está lá fora. Páscoa é para o povo de Deus. Então, pense aí rapidamente, algo que você gostaria muito que acontecesse na sua vida, na sua família, na sua casa, em termos de libertação. Pense numa coisa, seja com um filho, com um pai, com uma mãe, com um irmão, com um colega, com você mesmo, algo íntimo seu. Pense agora, nesse momento, em algo que você gostaria muito que acontecesse, um processo de libertação da parte de Deus. Seja na sua vida, seja na vida de alguém. Libertação é o segundo cálice. Pensou? Agora, olha onde está o processo e o caminho. O cálice da santificação vem antes. O cálice da santificação vem antes do cálice da libertação. Comece a reforçar a tua aliança com Deus. Busque a Deus. Faça um propósito com Deus. Você sabia que o povo de Deus esqueceu o poder do jejum, por exemplo? Esqueceu o poder do jejum. As pessoas não jejuam mais. E quando jejuam aos trancos e barrancos, porque não aguentam. E Jesus disse com todas as letras, de certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Só com jejum e oração. Então você quer vencer, você quer libertação numa área da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, do seu dinheiro, da sua vida profissional, material, espiritual, seja lá o que for, santificação. Amém. Cálice da santificação. Você vai beber agora esse cálice comigo, mas o produto, vinho literal, o suco de uva que está aqui dentro, também vai virar simbiose, ele vai desaparecer no seu organismo. Mas o importante é você lembrar, ok, aprendi uma lição hoje. Há coisas que eu estou precisando vencer, me libertar, ou libertar na vida de alguém, ou seja lá o que for. Então o caminho é santificação. Estreitar o teu relacionamento com o Senhor. Aí tem 3 coisas aqui no seu prato. 3 coisas. Nós começamos pelo cordeiro que é sacrificado. O cordeiro que é sacrificado. E tudo começa com o sacrifício do cordeiro. Nós temos a erva e o haroset, que fala daquilo que é ruim, daquilo que aconteceu conosco, que foi ruim. No caso de Israel, a escravidão no Egito. E nós temos agora 2 coisas que não são amargas, e nós temos um ovo. E o ovo fica por último, porque essa parte aqui que não é amargo, pode ser o brócolis, pode ser a batata, os 2 têm o mesmo significado. Isso aqui representa a doçura. Então, quando o povo... Escute isso, que isso aqui é importante. Qual é o plano de Deus quando Ele me tira da escravidão? Qual é o plano de Deus? Olha para esse prato aqui. Qual é o plano de Deus quando Ele me tira da escravidão? É que eu viva uma vida de doçura espiritual. Que eu descubra o outro lado da história. Que eu viva uma vida abundante, abençoada, protegida por Ele. De comunhão e de intimidade. É a doçura que vem depois da libertação. Essa é a proposta. O que aconteceu com o povo de Israel no Egito?
Eles saíram do Egito, largaram para trás a argamassa, as ervas amargas, largaram tudo para trás e saíram livres. A palavra de Deus é: eu vou tirar vocês do Egito, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, simbolicamente falando, quando chegou na parte deles usufruírem da doçura, eles começaram a querer voltar para trás. Ah, Moisés, não tem água ali. Ah, também, tá vendo, Moisés? Lá no Egito a gente tinha pepino, tinha cebola, tinha não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí Moisés falou: mas vocês eram escravos. Ah, mas pelo menos a gente tinha pepino. Não dá nem para fazer churrasco com pepino. Pelo menos a gente tinha pepino no Egito. E Moisés não entendia, falou: mas não tô entendendo. Vocês estão dizendo que vocês estão querendo voltar para o Egito por causa dos pepinos, para continuarem escravos lá? Então representa as pessoas que voltam, aquela história do cão que voltou ao seu vômito, né? As pessoas voltando para aquilo que ela sabe lá atrás que não leva a lugar nenhum. Então, ao invés de elas avançarem para a doçura, para o que é bom que está à frente, elas começam a voltar atrás. Então você vai provar agora um desses dois, ou os dois, se você quiser, para você lembrar disso aqui. Jesus tirou você lá de trás, não é para você voltar lá atrás, é para você seguir para frente. Sabe o que significa isso aí que está no seu garfo? Significa novidade de vida. Significa que o que Deus tem para você daqui para frente é melhor. Amém. Oh, santo. O cálice da libertação. Quando eles tomavam esse cálice, eles estavam dizendo o seguinte: glória a Deus, finalmente estamos saindo da escravidão. O cálice da libertação. Não seremos mais escravos do Egito. E nós vamos fazer diferente. Levanta o seu cálice e diga comigo: glória a Deus. O cálice da libertação significa que eu nunca mais serei escravo do pecado ou escravo de Satanás. Agora diga pela fé: toda a minha casa jamais será escrava do diabo ou escrava do pecado. Em nome de Jesus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês que é muito importante. Alguns já sabem, quem acompanha as minhas lives certamente já sabe. Semana passada, deixa eu voltar um pouco atrás, em junho do ano passado, nós tivemos um sinal no céu. Quem está me ouvindo? Amém. Nós tivemos um sinal no céu. Em Gênesis 1:20, a Bíblia diz que Deus colocou os luminares lá para servirem de sinais. Então, o ano passado, em junho, nós tivemos 5 planetas alinhados no céu. Era Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Esses planetas, você somando o número de cada um deles, dá 18. O número 18 no hebraico representa a palavra Hag, que é a palavra vida. 18 no hebraico, dentre outras coisas, representa vida. Escuta bem o que eu estou dizendo. No mesmo dia, Elias, no mesmo dia que 5 planetas se alinhavam no céu, formando o número 18, que representa vida, 5 ministros da Suprema Corte Americana, no mesmo dia, se reuniram para cancelar a lei do aborto. Pastor, isso não pode ser coincidência? Será? Agora, semana passada, uma semana antes da Páscoa, aconteceu outro alinhamento. Só que dessa vez, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Urano. O ano passado terminou em Saturno. Esse ano não teve Saturno e alinhou Urano. A somatória dá 19.
Você sabe o que a palavra, o número 19 na geometria hebraica representa? Para quem não entende o que eu estou falando, em hebraico não tem números, né? Os números são as próprias letras. Entendeu? Como se fosse o nosso. A letra A vale 1, a letra B vale 2, a letra C vale 3, como se fosse assim, no nosso caso. Cada letra no hebraico tem um valor numérico. Então, quando eles querem escrever um número, eles usam as próprias letras. Né? Por isso que os números no hebraico significam coisas. Porque você põe o número, olha a palavra que aquele número dá, aquilo representa exatamente aquilo. Então, a semana passada, esses 5 planetas se alinharam formando o número 19. Porque ao invés de Saturno, veio Urano. 19. Dentre outras coisas, o número 19 no hebraico significa ovo. Uma semana antes da Páscoa. Por que isso é importante? Porque o ovo é um dos pouquíssimos símbolos que estão presentes em absolutamente todas as culturas. Todas as culturas. Arqueólogos e pesquisadores encontraram ovo como símbolo até em culturas indígenas. E todas as demais culturas do passado, todas, de alguma forma, olhavam para o ovo como símbolo de alguma coisa. E para o povo de Israel, para a cultura judaica, o ovo representa aquilo que é mais óbvio. O ovo representa nova vida. Representa recomeço ou novos começos. Se esse ovo aqui não tivesse cozido, bonitinho, com esse queimadinho aqui em cima, depois eu vou falar sobre o queimadinho, mas se esse ovo não tivesse cozido, tivesse na casca bonitinho, você sentar uma galinha aqui em cima durante 21 dias, o que vai acontecer com esse ovo? Vai sair uma vida daqui de dentro. Então, esse negócio aqui, que hoje já se sabe que é o alimento mais completo do mundo, não é isso que o pessoal disse por aí, os médicos, os nutricionistas, é o alimento mais completo que existe no mundo, é o ovo. Antigamente era o patinho feio, né? Não podia comer ovo, não sei o que lá, as pessoas jogavam fora a gema, lembra disso? Mas aí foram pesquisando, não, descobriram, não, o ovo é um alimento muito bom, muito completo. E o ovo representa nova vida. E na semana anterior à Páscoa, Deus alinha 5 planetas no céu, que dá o número 19, e esse número representa ovo. Sendo que uma semana depois, o mundo inteiro estaria celebrando a Páscoa do Senhor, onde um dos símbolos é o ovo, porque fala de nova vida. E agora eu vou, antes da gente falar dos 2 últimos cálices, e a gente terminar a parte cerimonial, eu quero te dizer uma coisa, talvez a parte mais importante dessa cerimônia. Está vendo esse queimadinho aqui em cima? Esse ovo não seria muito mais bonito se ele não tivesse esse queimadinho? Sim ou não? Sim, você descascar o ovo branquinho, bonitinho, aí de repente você olha e tem um queimado na ponta. Fala, gente, quem foi que fez isso aqui? Esse ovo tão bonito, tão perfeitinho, tem um queimadinho na ponta. É a mesma história das vísceras do cordeiro. Está vendo esse cordeiro que você comeu aí hoje? Sabe como que isso era consumido no Antigo Testamento? Ele era consumido integralmente, incluindo as vísceras. As vísceras. Eles tinham que comer todo o cordeiro, e se sobrasse alguma coisa, porque a família nunca era maior do que o cordeiro, lembra? Se sobrasse alguma coisa, tinha que queimar completamente ao fogo para não sobrar nada para o dia seguinte. Mas tinha que comer as vísceras. Inclusive os sacerdotes eram ordenados que eles tinham que comer as vísceras. O que isso significa? Que quando você vem para Jesus, nova vida não significa perfeição. Se você entender isso que eu estou te falando aqui hoje, nunca mais o diabo te pega nisso. Está vendo esse queimadinho aqui? Esse queimadinho sou eu e você. Esse queimadinho aqui é a nossa incapacidade de sermos perfeitos. Ele nos deu uma nova vida, mas ele não está exigindo de você perfeição. Quantas vezes o diabo vem no ouvido do camarada e diz, não, você não dá porque você é assim assado, você não conseguiu resolver isso, você não conseguiu resolver aquilo, você tem esse problema para resolver ainda. Você tem essa falha, você tem
esse pecado, você tem esse defeito, você tem esse problema de caráter. E o diabo fica atrás da nuca da pessoa falando. E a pessoa fica carregando aquele peso consigo para o resto da vida. Não consegue fluir, não consegue adorar a Deus, não consegue se expressar de forma integral, não consegue se entregar ao Senhor, porque tem sempre um peso, sempre algo cobrando alguma coisa. Ah, mas você fez isso em 1938, lembra? O irmão Ronaldo nem está aqui, né? Não, você fez isso. Você divorciou 2 vezes, já esqueceu? Você isso, você aquilo, você assim, você assado. E aí o diabo começa a vender uma mensagem mentirosa, que é o seguinte: se você não pode ser absolutamente perfeito, você não pode servir a Deus, porque Ele não aceita quem não é absolutamente perfeito. Entendeu? E esse ovo está aqui para dizer exatamente o oposto. É possível nova vida, mesmo que tudo não esteja perfeito. Amém. Glória a Deus. Nova vida é possível. Porque o absolutamente perfeito já veio, já morreu por mim, já pagou pelos meus pecados. E agora eu posso servir a Deus, mesmo tendo um queimadinho em cima da cabeça. Mesmo tendo problemas na cabeça, eu posso servir a Deus. Eu posso servir a Deus. Porque a perfeição virá no momento certo. Perfeição absoluta. Mas até que essa perfeição venha, eu vou dar a Ele o meu melhor. Eu vou oferecer a Ele o meu melhor. Tem mais alguém aqui comigo? Eu vou oferecer ao Senhor o meu melhor. Eu vou dar a Ele tudo o que eu posso e tudo o que eu tenho. Eu vou glorificar o seu nome. Eu vou exaltar o Senhor. Eu vou sorrir diante da tribulação. Eu vou buscá-lo com todas as minhas forças. Porque para onde irei eu, se só Ele tem palavras de vida eterna? Para onde que eu irei? É possível nova vida sem perfeição. Na ceia da Páscoa judaica, enquanto você come o ovo, vai prestando atenção aqui em mim. Na ceia da Páscoa judaica, principalmente no Velho e no Novo Testamentos, a ceia era uma ceia mesmo. Por exemplo, no dia que Jesus foi comer a última ceia, na mesa onde Jesus estava com os seus discípulos, tinha comida à vontade, eles comeram, eles jantaram. E é por isso que o texto diz: e depois de cear, tomou o cálice, e tendo dado graça, o partiu e disse. Então significa que Jesus celebrou toda a Páscoa, e quando você termina de ingerir o último ingrediente, essa é a declaração de que a ceia terminou. Então nós acabamos de ingerir o último ingrediente, nós estamos declarando, ok, a ceia encerrou. E o texto diz: e depois de cear, tomou o cálice, o que significa que quando Jesus instituiu a ceia, ele estava com o terceiro cálice na mão. Ele já tinha tomado o primeiro, já tinha tomado o segundo, e ele estava com o terceiro cálice na mão, porque o terceiro cálice vem depois do final da ceia. Depois que nós encerramos a ceia, no momento da ceia. E depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E que cálice é esse? O cálice da redenção. Foi no cálice da redenção que ele estabeleceu a ceia. Ele disse: este cálice, ele não disse nem esse, nem esse e nem esse. Ele disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, disse Paulo, 1 Coríntios 11, 23 em diante. Redenção. Redenção é um mistério, porque é a capacidade de alguém que tem méritos livrar o outro que não tem méritos do julgamento que ele merecia receber. Isso é redenção. Significa que Jesus, com seu mérito, livrou eu e você do julgamento que nós merecíamos receber.
e por isso fomos redimidos nele. Participemos dele todos. E essa é a nossa ceia do mês. Oh, Jesus, eu já estou começando a ficar com saudade da Páscoa do ano que vem. Bendito seja Deus. Mateus capítulo 26. Olha bem. Quando ele chega nessa parte da ceia, resta um copo, que é o cálice do louvor. Mateus 26, 29 e 30 diz assim: E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: eu vou dar uma pausa, e quando eu voltar e levar vocês comigo, nós vamos ter uma Páscoa lá no céu. É literalmente o que ele está dizendo. E no verso 30, ele diz: E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Você sabe por que ele cantou um hino nesse momento? Tipo assim, deu vontade de cantar um hino. Não, Jesus está seguindo step by step da ordem divina para a celebração. Ele cantou um hino porque é exatamente o momento de cantar o hino. O último cálice dos 4 é o cálice do louvor. Se você chegar em casa e colocar no Google assim, os 4 cálices da Páscoa do Senhor, você vai encontrar uma montoeira de artigos. Inclusive artigos muito relevantes, outros nem tanto, mas muitos artigos bons, relevantes, sobre as pessoas falando sobre o significado desses cálices. Qual o potencial significativo desses cálices? Cada um deles, o que eles representam na vida de uma pessoa, por exemplo. Quando chega nesse momento aqui, ele apresenta como o cálice do louvor. E aí agora eu vou pedir para você ficar de pé, já não tem tanto perigo aí, né? Pega o seu último cálice. O perigo agora está menor. Jesus, santo, 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 santo. Tem mais alguém alegre aqui, meu Deus? Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Bendito seja Deus. Eu não sei. Gostaria muito de saber qual foi o hino que Jesus cantou. Quem gostaria? Eu gostaria. Já pensou a gente descobrir o hino que Jesus cantou antes de ir para o Monte das Oliveiras, onde ele seria traído por Judas? Esse é um bom, viu? A gente não sabe, mas uma coisa é certa. Jesus ensinou para a gente uma lição. Até nos momentos mais difíceis da vida, é possível nós oferecermos ao Senhor louvor e adoração e deixar registrado o quanto nós o amamos e quanto nós o glorificamos. Nós vamos participar do cálice e eu vou seguir a orientação do Tony. Nós vamos cantar Alvo Mais Que a Neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo
mais que a neve. Sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez, diga: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou agora liberar aqui. Me ajuda aqui, Luciana. Libera essa frente aqui para mim, por favor. Pode liberar essa frente aqui para mim. E nós vamos fazer algo agora muito, muito importante. Eu acredito que há algo por acontecer no mundo espiritual e no mundo físico que eu ainda não sei da dimensão. Eu não sei. Mas o Senhor me deu uma palavra dizendo que essa Páscoa hoje é uma Páscoa de rompimento. E que nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui dentro desta sala, há algo acontecendo da parte de Deus a seu favor. Tem algo acontecendo a seu favor no mundo espiritual. Alguns perceberão imediatamente, outros levarão alguns dias, outros levarão algumas semanas ou meses, eu não sei. Uma coisa eu sei, tem algo acontecendo esta noite. E outra coisa, não é só aqui. Eu me dei conta, essa semana passada, quando eu descobri o que está acontecendo no Tesouro Americano, é que tem algo por acontecer que vai mudar a cara da economia mundial. E nós só vamos nos dar conta disso daqui a algum tempo. Daqui a pouco tempo não vai se usar mais cash aqui nesse país. Não haverá mais cash, dinheiro neste país. E isso foi anunciado 2 dias antes da Páscoa. 2 dias antes da Páscoa. O Banco Central avisou que está começando um processo de transição para uma economia 100% digital. E aí eu me dei conta de que o que o Senhor me falou no banheiro aquele dia é algo muito mais extenso do que eu podia imaginar. E Deus está querendo proteger o seu povo. Deus quer proteger o seu povo. Lembra no Egito, na terra de Gósen, que toda vez que viu uma praga sobre o Egito, Deus protegia o seu povo na terra de Gósen? A praga atingia todo o Egito, menos a terra de Gósen, onde estava o povo de Deus. E eu quero te dizer nesta noite, como ungido de Deus, eu quero te dizer, Deus vai proteger você e a sua casa. Não ouse confiar mais no sistema mundial do que em Deus, porque você vai ser frustrado. Confia no Senhor, Ele não vai te abandonar. Digam graças a Deus. E eu mandei liberar aqui agora, porque todos que trouxeram suas ofertas, eu vou pedir para trazer e colocar aqui sobre a mesa do altar. E essas folhas que estão aqui, pasmem. Vocês estão vendo essas folhas que estão aqui? Isso aqui tudo são pessoas do Brasil que ofertaram. Lá no Brasil. Porque ouviram falar, creram e começaram a ofertar lá do Brasil. E tem alguns que talvez não estejam nem aqui, porque ofertaram agora mais por último, mas essas pessoas serão apresentadas diante de Deus, porque realmente há algo de Deus no mundo espiritual acontecendo. Amém? Então pode trazer, colocar aqui, pode adorar a Deus, e nós vamos consagrar ao Senhor isso aqui, diante de Deus. Logo em seguida nós vamos... tá.
E aí a Zanda já explicou, eu expliquei também, as pessoas que têm um pedido, que se for algo pessoal, e ninguém precisa saber, você pode colocar num papel separado dentro do envelope, ou você pode colocar o papel separado aqui, depois pega de volta e destrói como você achar melhor. Tá bom? Os irmãos queridos que ofertaram online, aqui estão os nomes de vocês, com os pedidos, tudo que vocês colocaram diante de Deus. Isso. Santo, 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 santo é o Senhor. A Páscoa do rompimento. Pode ir, Luana. O seu lugar enche esse lugar, sopra o teu vento aqui, com teu poder voar em mim. O seu lugar enche esse lugar, sopra o teu vento aqui, me enche de ti, me enche de ti, vem com tua glória, vento impetuoso, sopra sobre nós. Deus de majestade, vem com tua glória, sopra sobre nós. Toma o seu lugar, enche esse lugar, sopra o teu vento sobre nós. Vem manifestar a tua glória, queremos te sentir. Vem, vem, vem. Vem manifestar a tua glória, queremos te sentir.
manifesta a tua glória. Queremos te sentir. Vem manifestar a tua glória. Queremos te sentir. Vem com tua glória, vento impetuoso, sopra sobre nós. Deus de majestade, vem com tua glória, sopra sobre nós. Diga comigo: Senhor, eu creio na tua voz, creio na tua palavra. Há tanta coisa impossível para mim, mas possível para ti. E esses envelopes estão repletos de pedidos, de clamores que são impossíveis ao homem, mas são possíveis a ti. Eu tomo posse do rompimento que está sendo liberado nesta noite. Rompimento este que nós ainda nem entendemos na sua plenitude, mas entenderemos. E quando chegar o momento, ficará claro que o Senhor falou conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sopra sobre nós. Podem se assentar. Deus de majestade, vem com tua glória, sopra sobre nós. Antes da Zana da palavra, se alguém colocou aqui algum pedido de oração que quer recolher de volta e depois queimar ou fazer o que quiser. Isso, então os obreiros vão recolher aqui agora e se você quiser pegar de volta o que você precisar, você vai lá e fala com os obreiros e pega de volta, tá bom? O seu pedido de oração. Pode... Ok. Pode. Deus abençoe a todos que estão online. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.